Sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e a gente conversa aqui sobre vários temas que peças do acervo do CEDOC à Tarde fizeram referência, reportagens, fotografias. Hoje a gente está aqui com a nossa colega jornalista Jaciara Santos, mas ela vai se apresentar melhor. Tudo bom, Jaciara? Tudo bem. Eu sou Jaciara Santos, sou jornalista profissional, tenho passagem por vários veículos, aqui menos no À Tarde. Mas fiz alguns freelas para o Jornal à Tarde. Tenho experiência na área de segurança pública, né? Atuei quase 10 anos, e vim aqui falar sobre essa experiência e tentar conversar aqui a gente sobre o que eu sei e o que vocês vão me passar também, trocar uma experiência aqui. Essa pauta nasceu a partir da sugestão de um leitor da coluna Tarde Memória, seu Arnóbio Baqueiro, né? Então, ele sempre comenta os conteúdos aqui que a gente faz no REC e na coluna Tarde Memória, porque eles estão articulados. E aí ele sugeriu, né, porque ele se lembrava, ele queria mais informações sobre um crime que assustou Salvador em 1942. Foi o assassinato de um comerciante espanhol, Dorindo Pinheiro Cal, e a cidade teve um clima meio de quem matou Dorindo. Um crime que ficou insolúvel até hoje. E aí, nessa pesquisa, né, para a gente responder um pouco a lembrança de seu Arnóbio, né, porque ele se lembrava muito disso, realmente chocou a cidade, a gente foi em busca também de um outro crime ocorrido na década de 70, que também assustou Salvador, que ficou conhecido como o esquartejamento da ladeira de Santa Teresa. Parte de um corpo que apareceu, né, na ladeira de Santa Teresa. Mataram Dorindo Pinheiro Cal. A manchete da tarde, no dia seguinte, quem matou Dorindo? E a semana inteira persistiu. Fiquei com isso gravado na memória, como meu pai era espanhol e o cara era espanhol, então aquilo era uma conversa generalizada. Mas acontece que passou o dia e se evaporou. Não tem mais, e foi perdendo a influência e desapareceu. Quem matou Dorindo? Por que, na sua avaliação, tem esses crimes, né, que despertam tanto medo, né, mas de certa forma um certo fascínio do público, né, e aí como a imprensa também, né, alguns casos acabam ganhando esse interesse, a gente nem sabe se é por causa do público, quem é a imprensa que dá mais visibilidade, né, mas sua avaliação, por que alguns desses chegam nesse nível, assim, de chocar a cidade e despertar tanto interesse? Na verdade, todo crime que não tem autoria definida, ele cria fascínio. Por que ele cria? Porque ele cria uma aura de mistério. Todas as pessoas, para o imaginário, né, das pessoas, e aí tem fantasias, né, o que é que aconteceu. Então, basicamente é isso. A não definição, a não solução dá margem a tudo isso. Eu confesso para você que o caso do Dorindo eu não conhecia, realmente eu não conhecia. Mas estudando, né, com base nos arquivos da tarde, eu fui vendo, né, a questão do local. Não foi uma periferia, foi no centro da cidade. No então centro, né? No centro da cidade, bem no centro mesmo. Eu olhando a rua José Gonçalves, fica bem no centro ali, próximo ali ao viaduto da Sé. Eu olhando assim pelo Google Maps, eu vi isso. E foi brutal, foram 7 pauladas, né, que, segundo a necrópsia, né, o exame cadavérico, surgiram vários suspeitos, mas também não deu em nada. E aí também tem uma coisa que a gente precisa lembrar. Para se solucionar um crime, as primeiras horas elas são fundamentais. A preservação da cena é fundamental. O que não aconteceu nesse caso. As pessoas entravam, saíam, mexiam na cena, então, com os recursos que tinha na época. O que era que tinha na época? Era o quê? Era
era impressão digital, né? Era o exame da datiloscopia, né? Hoje, com exames mais sofisticados, com DNA, etc., então você ainda tem uma certa margem de segurança para tentar elucidar. E então é isso. E Santa Teresa, né? Aí Santa Teresa agora. Agora, eu queria falar um pouquinho também, Sim. puxando, fazendo uma relação com talvez o seu leitor, como é o nome? Seu Arnóbio. Talvez ele lembre também desse caso, que foi o conhecido como o caso do Livreiro, que sim. foi o assassinato de Argel Costa, que quando eu fui ver essa questão do Dorindo, me lembrou, tem muitas semelhanças, porque ambos eram comerciantes, né? Sim, o caso de Argel aconteceu em 59. O 17 anos o Dorindo depois. foi, exato. Então, com certeza, seu Arnóbio, com certeza me lembra. Então, assim, de Argel Costa também foi espancado e estrangulado com a própria gravata. Foi na rua Padre Antônio Vieira, que é centro da cidade também, né? Houve suspeita de latrocínio, que também não se confirmou, porque foram encontrados, como no caso do Dorindo, foram encontrados objetos de valores. Ele tinha um relógio de ouro, que hoje está avaliado em mais de 100 mil reais. Nossa. E ficou esse relógio, né? Dinheiro mesmo, cash, né? Dinheiro na cena do... Então não podia ser latrocínio. Foi à noite também, ele foi encontrado lá, diferentemente de Dorindo. Dorindo ainda chegou a ser socorrido, mas o Argel morreu, né? E, mais uma vez, ele ficou insolúvel. Houve suspeitas, né, de algumas pessoas, poderia ter sido vingança, mas nada ficou comprovado. Então, o senhor Arnóbio deve se lembrar desse caso também. E me chamou a atenção isso, a proximidade e as semelhanças, né? E permanece insolúvel até hoje. Foi em 71, né? Em 8 de novembro de 71. E foi encontrado, né? Era uma segunda-feira, e aí foi descoberto esses pacotes, né? O Gari, quando chegou, viu aqueles pacotes, mas não chamou atenção. E quando foi depois, aí o cheiro, né, daquele chamou atenção. E aí as pessoas chamaram a polícia para ver o que era, porque suspeitou, né, por conta do cheiro. E quando se abriu aqueles pacotes, aí encontraram assim, uma cena de horror, né, porque era um tórax, né, sem cabeça. A cabeça foi. E no outro pacote eram as pernas, os braços, e era um homem. Chamou a atenção porque o pênis dele foi conservado, e isso levou a polícia depois a suspeitar que talvez tivesse podia ser alguma relacionado com a homofobia. Sim. E também havia fissuras anais, né, que também foi mais uma suspeita que levou a orientação, a indicação de que poderia ser um crime de ódio, né, por homofobia. E esse caso ficou insolúvel também, porque... E quando eu falo na questão da homofobia, eu entrevistei um dos delegados, né, que foi o primeiro, né, que assumiu o caso, e aí ele me disse que realmente ele não se sentiu atraído pelo caso, que ele não se sentiu... a frase dele foi assim: não cheguei a me apaixonar pelo caso. Nossa! Como é que um caso desse, brutal, que chocou, que você... Não sei se vocês conseguem imaginar o que é um corpo sem cabeça. Pois é. Sem, né? As digitais foram removidas também, né? Os dedos. E um delegado dizer que não chegou a se apaixonar. E num pelo local caso. como aquele, né? Exatamente, centro 2 da de cidade julho, também. perto de 2 de julho. Aí foram várias teorias de que, primeiro poderia ter sido um trabalhador braçal, porque ele era musculoso, estava em boa forma física.
Depois, quando saiu o laudo da necrópsia, né, que mostrou essas indicações que talvez a vítima fosse uma pessoa, um homossexual, é como se dissesse, é homossexual, a gente vai perder tempo com isso, né? Aquela bem típico, né, 1971, quando, né, se hoje ainda existe, né, esse preconceito, essa discriminação, imagine naquela época. E o esquartejado de Santa Teresa continuou. Foi sepultado, né, como indigente, sem nenhum tipo de identificação. Quase um ano depois, ficou na geladeira do Instituto Médico Legal. E foi mais um caso que exerceu esse fascínio, porque nunca se sabe o que Saíam aconteceu. reportagens, né, de tentativa de identidade, né? De testemunhas que diziam, fulano, né? Sim, apareceu uma mulher que dizia que poderia ter sido, era o irmão dela, mas aí por causa de uma cicatriz que tinha na perna, mas aí quando disse não, mas não era nessa perna, era na outra perna, e enfim, e não apareceu. Não teve uma pessoa que tivesse sido efetivamente figurado como suspeita, porque teve uma pessoa, né, que era até um auxiliar de enfermagem que era homossexual e que não sei por que exatamente se fez essa ligação com ele, mas ele não estava aqui, mas na época do crime ele estava em Salvador, mas ele morava em São Paulo. Enfim, e não tem solução, não se sabe porquê, não se sabe quem foi, e é um fantasma que continua aí circulando pela... Pois é, e você acaba de participar aí da formulação, e foi lançada, né, já semana passada, uma campanha de combate ao feminicídio pela Associação Baiana de Imprensa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque que bom, né? Que bom a gente ver uma associação de jornalistas, né, vindo para o combate de uma área tão sensível, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa campanha. Então, o feminicídio é uma catástrofe, está virando uma epidemia. É uma epidemia. Às vezes eu fico me perguntando, feminicídio sempre houve? O feminicídio está aumentando? Hoje, até porque o feminicídio é uma qualificação recente, né? De, salvo engano, 2015. É porque eu não estou aqui com a legislação. Mas antes se matava, basicamente, né, o homem matava e isso era qualificado como foi paixão. Homens, paixão não mata. Passional. Okay? Paixão não existe. Não existe essa coisa, a mulher traiu o homem matou. Não. Traição é motivo para se separar, é motivo para se terminar um relacionamento, não é motivo nunca para matar, certo? E aí, como é que entra o papel do jornalista? O jornalista, às vezes, contribui para matar, revitimizar essa vítima. Porque quando a gente naturaliza que se mate por amor, ele foi o ciúme que levou a matar, saem aquelas manchetes, dominado pelo ciúme, surtou. Isso você está dizendo que foi justificativa, que sim, o homem pode matar. Agora, se coloque o seguinte, se fosse o contrário, quantos homens traem e as mulheres não matam porque eles traíram? Então, a gente partiu dessa necessidade de mostrar assim, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa mostrar que o papel da mídia, o papel do jornalista é lutar contra contra a naturalização da misoginia, do machismo, né? Então a gente trabalhou, né, construiu esse protocolo exatamente assim. A gente aborda primeiro a conceituação, o que é o feminicídio, e mostrando que o feminicídio ele é o ápice das violências, porque são muitas as violências. Antes de chegar para chegar. A gente coloca, né, essa questão, tem toda a legislação, tem também, e o que eu acho que é mais interessante mesmo é que a gente coloca assim, uma espécie de cartilha
dizendo assim, o passo a passo da apuração, o passo a passo da redação. E que fique bem claro, não é nada impositivo, não, é apenas sugestão. É educativo, né? Exatamente, é pedagógico, é didático. E outra coisa que, né, outro item que a gente aborda, a gente procurou casos icônicos, né, de feminicídio. E a gente foi buscar lá no século XVIII um caso que foi o de Júlia Fetal, em que ficou mais um que foi para o imaginário, mais um que exerce fascínio e que dizia que porque ela teria traído o noivo, aí o noivo derreteu a aliança e fez uma bala, e com essa bala matou ela. Mas parece que isso aí foi criado. Essa coisa da bala foi criada. Mas, enfim, teve esse caso. Depois a gente foi para a década de 60, foi o caso de... gente, desculpe aí a questão das datas, viu? É porque eu não estava preparada para falar de feminicídio. Teve outro caso icônico, foi o de Ângela Diniz. Né? Sim. Depois teve o de nossa colega Sandra Gomide. E, mais recentemente, o de Sara Freitas. A gente fez essa linha do tempo mostrando que, tantos séculos atrás como hoje, a abordagem é a mesma, porque há sempre uma justificativa, justificativa entre aspas, porque nada justifica, mas porque a mulher deu lugar a isso. E, detalhe, o homem é sempre colocado como uma pessoa, um bom marido. Ele era um excelente profissional, como o assassino, como o autor, né, do caso de Sandra Gomide, o jornalista, né, lá. E tem tantas nuances naquele caso, né? Sabe? Então, e é isso. O protocolo antifeminicídio, ele é um guia de boas práticas, né? E que a gente colocou, ele está disponível no site da ABI, no site do Sinjorba e da FENAGE, que estão dando apoio. Sinjorba, vocês sabem, né? O Sindicato Jornalista, a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. E é isso, a ideia é essa. Agora, um outro aspecto que a gente percebeu é como, tem estatísticas também, embora como ele é e-book, a gente vai poder atualizar, mas na versão impressa a gente vai colocar assim as estatísticas mais recentes. Embora a mulher negra seja a maior vítima do feminicídio, a gente não encontrou um caso de repercussão que a gente pudesse colocar como caso icônico. Porque não existe repercussão. Não se dá visibilidade. Não existe repercussão. A mulher negra é a maior vítima, mas a morte da mulher negra, o feminicídio da mulher negra, ele não tem repercussão. Não tem. É naturalizado. Então é isso. Eu espero que esse trabalho ele venha contribuir, venha ajudar para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né? Porque enquanto se continuar naturalizando a morte de mulheres, a sociedade vai continuar nesse descompasso. E a gente tem uma responsabilidade enorme, né? Porque a gente coloca essas histórias para rodarem. Então, acho que trazer jornalistas para essa discussão é fundamental, né? A gente já tentou em várias instâncias, mais uma, né? Eu acho que jornalistas têm que entender isso, né? A gente trabalha com informação difusa, a gente não tem controle até onde essa informação chega e como chega. Então, parabéns para a ABI, para as diretoras e diretores da ABI, né? Obrigada. Tem um homem no grupo que fez o trabalho, Nelson Cadena. A gente diz assim, são as já meninas, foi nosso as meninas e um menino na equipe que trabalhou nessa. Já foi nosso convidado aqui. Tá vendo, o professor Cadena fala de festa, mas não só sobre, é muita coisa que ele fala. Bom, gente, tá vendo? Jaciara, a gente quer te agradecer muito, viu? Foi muito bacana. Eu te falei que a gente consegue, tá vendo? Que ela tava preocupada, eu sou de impresso, a gente também, né, Priscila? Eu que agradeço essa oportunidade. Confesso que para mim foi uma dificuldade, porque eu não tenho essa intimidade com câmera. Mas eu acho muito importante esse projeto, né? Eu espero que continue venha várias temporadas e
eu vou passar, já me inscrevi no canal. E é muito importante, porque a memória, a gente não pode ir para frente esquecendo, né, o passado. Então, o passado faz parte da gente e a gente precisa preservar isso, precisa exatamente preservar, né, a memória. É muito importante. Eu parabéns a vocês, parabéns à equipe, parabéns à Tarde por investir nesse projeto. E aí, gente, ó, a dica de Jaciara, tá? Siga a gente, compartilhe, inscrevam-se, tá? Porque aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.